Olá, professores! Dando continuidade à nossa sexta jornada pedagógica, estamos recebendo agora o professor especialista Lino Azevedo Júnior, formado em Educação Física pela PUC Campinas e com pós-graduação em Arte-Terapia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e em Gestão Ambiental. Realizou o curso de aperfeiçoamento do método Montessori pela Escola Montessori de Campinas e Faculdade Metrocamp. Como fundador do Instituto Vida 100%, criou um método psicomotor e psicopedagógico chamado Vida Pura, o qual apresentou em congressos nacionais e internacionais e recebeu apoio institucional da Associação das Nações Unidas Brasil. Também foi consultor da Unesco e recebeu o Prêmio Profissional do Ano pelo CREF São Paulo. E agora vem compartilhar um pouco de sua experiência conosco. Com vocês, professor Lino Azevedo Júnior. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que estamos aqui de novo conversando com professores, com professoras, em especial da cidade de São Sebastião. E eu queria agradecer em particular a secretária Marta Beatriz pelo convite, o Leonardo, supervisor de ensino, Rosana Salvini, diretora pedagógica, nosso querido amigo professor Walter, que nós carinhosamente chamamos de Valtinho, coordenador pedagógico. E hoje nós vamos falar, deixa eu colocar aqui, vamos falar, só um minutinho, agora sim. Psicomotricidade na escola dos novos tempos. Então, aí no título, nós já temos 3 palavras-chave importantes para a nossa fala, para a nossa reflexão, que é psicomotricidade, escola e novos tempos. Na escola, nós vamos nos referir mais especificamente à educação formal. E nós vamos começar aqui o nosso bate-papo falando de novos tempos, né? Então, antigamente, bom, antes de iniciar a falar sobre a função linear aí, nós estamos passando uma fase muito interessante porque nós estamos nos deparando com o novo. Então, nós viemos numa caminhada e, de repente, agora nós estamos numa situação que nós ficamos nos indagando como será daqui para frente. Como serão as aulas, como os alunos voltarão para as aulas, será que eles estão motivados para voltar para as aulas, no sistema que nós estamos acostumados, os professores, como é que estão? Então, tudo parece que parou para a gente dar uma reflexão e a gente provocar as mudanças. Essas mudanças, elas estão acontecendo à revelia da nossa vontade. Então, nós estamos aí no meio desse processo de mudança. Então, nós estamos aí em novos tempos. E nesses novos tempos, estão nos desafiando a fazer algo diferente, a fazer algo novo, a nos adequarmos às novas condições de vida que estão se apresentando. Então, agora sim, aqui antigamente nós tínhamos uma ideia de que o tempo e o desenvolvimento e a vida se dava de uma forma linear no tempo. Então, eu me lembro que, há muito tempo atrás, na verdade, eu estava estudando Piaget, só que agora, num tempo mais moderno, e pensando assim, puxa vida, ele colocou tudo assim como fases, fase 1, depois vem a fase 2, depois vem a fase 3, de forma linear. Mas será que aconteceu, né? A gente está percebendo que as coisas não estão funcionando assim de forma linear. E daí a minha intuição me disse o seguinte,
que o desenvolvimento, na época dele, o tempo era mais devagar. Então, nós ficávamos com a percepção que o desenvolvimento se dava de forma linear. Uma coisa na sequência da outra, uma coisa após a outra. Então, nós tomamos isso como base como pressuposto do nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, muitas das nossas estratégias, das nossas teorias, foram formadas a partir desse pressuposto, que o desenvolvimento é algo linear. Depois, com o tempo, com novas teorias, e com nossa própria percepção que o dia está ficando cada vez mais curto, nós fomos percebendo que existe uma outra perspectiva, de que o desenvolvimento não ocorre de forma linear, mas ocorre em ciclos e em espiral. Então, o Carl Gustav Jung, idealizador da psicologia analítica, que é o principal inspirador do nosso trabalho, do nosso método psicomotor, ele fala assim que o desenvolvimento se dá em circunambulação, que é esse processo de desenvolvimento em espiral. Então, a gente nota, assim, que a espiral ela vai se abrindo. Então, nós passamos, de certa forma, na nossa vida, nós temos aquele mesmo momento parecido com as mesmas temáticas daquele ciclo anterior, só que num patamar superior e mais abrangente. Então, nós vamos nos desenvolvendo. Então, a gente pode perceber isso, que às vezes a gente resolve conflitos hoje diferente do que nós resolvíamos no passado. Sinal que a gente está andando, se movimentando nesse ciclo e nessa espiral do desenvolvimento. Essa figura aqui da escada é uma figura muito simbólica, eu acho que ela representa bem isso que a gente quer dizer. Vamos imaginar aqui, no térreo, é quando o óvulo é fecundado. Então, o primeiro ciclo desse indivíduo que está chegando a esse planeta seria através da gestação. Esse seria o primeiro ciclo. Talvez fosse a partir daí que nós, da educação formalizada, já deveríamos dar uma atenção toda especial para essa mãe que está gerando uma criança, um indivíduo, que vai ser o nosso aluno. Então, nosso acompanhamento, fica a dica e uma sugestão, poderia a educação se envolver desde esse comecinho, esse primeiro ciclo intrauterino. E daí, a criança nasce e ela vai andando aqui nessa escada. Ela vai se desenvolvendo em ciclos em espiral durante a sua vida. Então, nós temos vários ciclos aí que nós poderíamos didaticamente falar assim, ó, a infância, a juventude, a idade madura, a velhice e a morte, que são ciclos maiores, né? Porque, na verdade, cada ciclo, ele tem infinitos ciclos em si mesmo, né? Situações que a gente volta nela, volta até resolver, e a gente vai se desenvolvendo. Então, o que acontece? Por muito tempo, nós ficamos com a sensação que a vida funcionava assim, como se essa escada que nós estamos vendo na figura. A gente nasce, vai se desenvolvendo e morre. Então, passou gerações e gerações a gente observando as pessoas nascendo, andando na espiral do desenvolvimento, nessa escada aí, subindo e morrendo. Então, a gente ficou assim, com a impressão que isso é típico, que isso é típico da vida no nosso planeta. É assim que acontece. Todas as pessoas passam por um momento nesses ciclos e se desenvolvem e morrem.
Agora, nós chegamos a uma situação diferente. Agora parece que nós andamos nesse ciclo, nessa espiral de desenvolvimento, chegamos no topo da escada, e agora nós estamos vendo coisas que a gente não via antes. Nós estamos percebendo que a escada não para ali. Agora que nós estamos conseguindo visualizar, perceber, sentir que existe mais um lance de escadas. Não sei, talvez 2.000 degraus. Estou falando um número simbólico, né? Mas existe uma outra escada que se abriu, que se desvelou aos nossos olhares, à nossa percepção. E essa nova escada, ela funciona diferente daquela escada que a gente já percorreu até hoje, que a gente sempre percorreu. Essa nova escada tem novas regras. Poderíamos dizer que não se pode mais pensar em subir essa escada nova, ciclos e espiral dessa escada nova, do mesmo jeito que se fazia até hoje. Agora, para entrar nesse novo ciclo, é necessário que haja um maior nível de consciência, consciência de si mesmo, consciência que gera uma responsabilidade maior pessoal, social e planetária. Então, nós vamos entrar nós estamos no meio desse caminho, que nós estamos entrando nessa nova escada. E daí nós nos pegamos nos perguntando, e agora? Como que nós vivemos? Como que nós nos organizamos socialmente? E nós, professores, nós pensamos como o sistema de ensino, como que a educação vai funcionar daqui para frente? Porque a gente não sabe, porque é novo. Então, agora, cada um está experimentando essas mudanças, cada um de uma determinada intensidade, determinada profundidade, mas todos estão experimentando, de certa forma, que nós estamos mudando de escada. Muitos que são ainda resistentes às mudanças, esses querem voltar para como era antes, para o dito normal, né? O normal de antes, na verdade, seria um retrocesso, a gente voltar para trás, e não dá. Então, quem se segurar, assim a gente acredita, quem que tentar segurar esse desenvolvimento, acaba sofrendo mais, porque é como se você estivesse no rio, e você, de repente, você parasse e quisesse segurar com a sua força esse fluxo do rio. A outra opção é você se soltar no fluxo, se deleitar nesse fluxo e aprender com ele, porque realmente é uma nova situação que não tem como remediar, resistir, ela vai acontecer alheia à vontade dos homens, e nós aqui, como professores, olha só que bacana, nós temos uma grande oportunidade de entrar nesse novo ciclo, desenvolvendo uma nova educação. Caio, aqui está tudo bem? Professor, como está o slide só fixo, a gente colocou a sua imagem agora maior aqui para todos poderem enxergar aqui e ver o senhor. Tá bom? Tá ok. Pode prosseguir, por gentileza. Desculpa, tá? Imagino. Então, agora nós estamos aí, como professores, com essa missão de criar uma nova educação, em todos os sentidos. Não só a formal, mas em todos os sentidos. Olhar para a educação de uma outra maneira. Que todos nós, eu tenho certeza, que se for perguntar um por um,
nós já estamos sentindo isso e estamos já com muita coisa interessante sendo germinada em nossas mentes. Nós estamos sendo muito intuídos, porque nós já estamos mergulhando nessa energia nova que está abarcando todo o planeta, para que nós desenvolvamos juntos, com sensibilidade, com criatividade, uma nova educação. Eu olhando por esse aspecto que eu estou falando, que eu estou criando essa imagem, e pensando o que eu ia compartilhar com vocês, eu olhei para trás, para a minha caminhada, e decidi o seguinte: eu vou fazer um paralelo entre o meu começo, o meu ciclo lá atrás, e para tentar trazer temáticas que nos ajudem à reflexão, para que nós juntos caminhemos nessa novos degraus dessa escada do desenvolvimento da vida. Então, quando eu comecei, eu não comecei dentro do sistema de ensino, embora eu tive experiências em escolas do sistema formal de ensino, mas eu acabei indo para um caminho que não era na escola formal. Então, eu tive uma experiência diferenciada de quem teve a experiência da escola formal. Isso, de forma alguma, significa que uma é melhor que a outra, são só experiências diferentes. A diferença é que foi fora do sistema de educação. Então, o que eu tenho para compartilhar é uma outra perspectiva de fora do sistema, com a intenção que a gente traga essas temáticas para a nossa reflexão. E quando eu me baseio na minha própria experiência, eu não estou falando de alguma coisa teórica, mas estou falando de alguma coisa empírica, prática, porque nós, aqui, nós somos professores práticos. Ser professor na prática é diferente de ser um professor teórico, né? Nós lidamos diretamente com os nossos alunos. Nós lidamos com todas as questões que envolvem o sistema educacional. Então, vamos lá. Olha só a primeira temática que eu vou trazer para a nossa reflexão. Quando eu comecei numa ONG. Então, eu cheguei nessa ONG, desculpa, e eu comecei a dar aula de educação física. Era isso que eles queriam. Eles queriam um professor de educação física, não tinha ninguém de educação física, daí eu chego lá, eles me puxaram lá e falaram, não, agora você vai ser o nosso professor de educação física. Tudo bem, eu tinha pouca experiência, quase nenhuma em dar aula. E daí foi até curioso, porque um dia eu fui visitar lá e a professora chegou para mim, a voluntária, a educadora voluntária. Veja só que interessante, que é uma outra característica da escola formal. A educadora voluntária que dava aula para as crianças de 3 a 6 anos, ela estava na quadra. E eu fui lá visitar, estava visitando o projeto, fui lá, e ela falou, olha, esse aqui é o professor de educação física. Ela falou, ai, que ótimo! Chamou as crianças e falou assim, crianças, chegou o professor de educação física de vocês. As crianças de 3 a 6 anos de idade. As crianças, professor, aquela alegria das crianças serviu para minimizar o pavor que eu senti naquele momento. Porque você imagina, o que eu tinha de experiência de aula era da faculdade. E, de repente, eu estava diante de uma classe de crianças de 3 a 6 anos de idade, que diria assim, é muito mais difícil, pelo menos eu entendi assim, do que dar aula para adolescentes, né? Uma turma com uma idade mais avançada.
E eu falei, nossa, o que eu vou fazer com essas crianças? Então, daí lembrei alguma coisa da faculdade e dei uma aula lá e saí correndo de lá e falei que nunca mais ia voltar. Só que daí eu voltei e em 3 meses eu virei professor de todas as turmas e coordenador do projeto também. Então, e eu estou falando isso porque também envolve uma questão de gestão. Então, olha só, eu tive ao mesmo tempo uma experiência como professor e uma experiência como gestor. E como professor, eu percebi o seguinte, como era uma... Nós dávamos aulas de domingo, para vocês terem uma ideia. Domingo de manhã. Então, as crianças vinham de uma comunidade carente até a gente. A hora que eles chegavam lá, a quadra que nós dávamos aula, era uma escola particular muito boa, mas ela não tinha grade. Então, assim, conforme a proposta que eu oferecia para os alunos, se eles não gostavam, nem ia embora. Eles subiam um gramado lá e ia embora. Então, eu comecei a perceber algumas diferenças ali. Eu percebi que existe uma tal de motivação, que o aluno precisa estar motivado, precisa ser lúdico, ele precisa gostar do que faz, do que ele está fazendo ali. Aquilo que ele está fazendo precisa ter sentido para ele. Se não tiver sentido, se for só para ter presença na aula, ele pegava, levantava e ia embora. Então, eu me vi quase que forçado a prestar atenção no indivíduo, a entender cada aluno que eu tinha. E daí comecei a frequentar a casa deles, porque, além de tudo, a gente fazia um trabalho social, de levar a cesta básica, essas coisas. Daí eu sentava com a família, discutia com a família, entendia o mundo do meu aluno. Então, eu fui desviando minha atenção de qual atividade ministrar no conteúdo do currículo para o indivíduo. E daí já foi um desafio. Vocês imaginem que era um desafio, porque o que a gente está acostumado é foco no currículo. Então, eu preciso conhecer o currículo. Daí eu dou para todos os alunos. Ali, eu precisava conhecer todos os alunos, individualmente, um a um, para poder, inclusive, algumas das atividades, a maioria, eram coletivas. Então, eu percebi o seguinte, que o professor, ele é como o maestro de uma orquestra. Ele sabe como cada instrumento, se alguém desafinar na orquestra, ele vai falar que ele desafinou. E ele está ali regendo a orquestra, com harmonia entre todos, mas ele conhece profundamente cada nota que está sendo tocada, cada instrumento, cada músico. Então, eu fui indo mais por essa linha de ser um professor maestro. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, para que a gente sinta, assim, que as coisas que eu estou falando são coisas vividas, coisas do dia a dia do professor. Então, por exemplo, no começo, como na hora, vamos supor, eles gostavam de futebol, chegava um momento que a gente tinha que dividir os times. Como que nós dividíamos os times? Nós dividimos assim, para o ímpar, pegava os 2 melhores, tirava para o ímpar, e cada um ia escolhendo, conforme hora um, hora outra escolhendo. O que acontecia? Sempre aqueles que eram tidos como não eram tão bons de futebol, ficavam por último. E daí eles ficavam lá com aquela carinha assim, sempre eu, o último, tal. Então, eu falei, nossa, isso não está certo. Então, nós vamos ter que bolar um outro jeito para que a gente não gere nenhum constrangimento para aquele aluno que fique por último, né? Então, o que nós criamos? Nós criamos um saquinho, dentro dele tinha um monte de pedacinho de cartolina, e tinha figuras de animais.
Então, por exemplo, eu contava lá quantos alunos tem. Vai dar 3 times, eu separava 3 grupinhos de animais iguais, macaquinho com macaquinho, leão com leão, né? Boi com boi, e colocava dentro do saquinho, e eles iam tirando. Então, a dinâmica era o seguinte, não podia falar nada, e você tinha que misturar lá com toda a turma, fazendo o som do animal. Então, você fala, macaquinho, né? O macaquinho tá ruim, né? Mas um boi, mu, tal. Daí, a hora que encontrava 2, que falavam mu, mu, pro outro, ou o nosso time dava a mão e aí formava os times. Então, daquela dinâmica de para o ímpar e ficar com aquela situação constrangedora, nós criamos uma outra dinâmica que virou uma atividade de aula, onde não ocorríamos mais naquele problema primeiro. Então, eu estou falando de detalhes, né? De detalhes. E foi muito interessante, tenho certeza que vocês vão entender. A hora que eles perceberam que era animal com animal, a hora que ele tirava, tinha alguns que trocavam com o outro, porque queria cair no time do outro, que não estava dentro da proposta. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos, de um lado, um animal, do outro lado, uma forma geométrica. E eles nunca sabiam se era animal ou era forma geométrica. Mas, então, assim, a gente foi... Então, posso voltar aqui os slides? Então, o primeiro tema da reflexão, foco no indivíduo aluno e não no currículo ou nas atividades. Então, percebe que foi mudando? Eu, como professor, com a minha cultura de professor, com a cultura estabelecida, penso eu, na escola, no sistema regular de ensino, foi mudando. Você imagine... Bom, está aí o tema para reflexão, para a gente pensar na nova escola. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido. Olha, depois eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, com quadros neurológicos, psiquiátricos. E assim, ali eu fui me aprofundando muito mais no indivíduo. Saber como que o ser humano funciona. Como que o ser humano funciona e como ele cria as suas próprias doenças mentais. Só que daí, no final das atividades, nós tínhamos umas reuniões de supervisão, que era com uma psicóloga. Vamos imaginar uma situação assim, se fosse uma reunião de supervisão de HTPC com professores, talvez a gente ficasse pensando qual aluno está aprendendo, qual não está aprendendo, o que está acontecendo, o que nós vamos fazer para poder ensinar de uma forma mais eficaz. Na reunião com a psicóloga, nós discutimos assim, olha, teve uma professora que levou um tapa de um aluno autista. Como que você lidou com essa situação? Tanto externamente, o que você fez em relação ao aluno, como internamente, emocionalmente. Então, vocês vejam que começou a mudar também a minha visão de professor para uma coisa mais terapêutica. Como que eu estou me sentindo? Então, como eu estou me sentindo, eu fui fazendo um caminho para o interior de mim, professor. Então, o que foi mudando aqui? O foco não estava só mais no indivíduo-aluno, mas na relação professor e aluno. Porque cada relação é única. Então, existe todo um processo de projeção, de transferência, contra-transferência, conteúdos daquele aluno me tocam em específico. Eu tinha amigos, por exemplo, que não gostavam de me ver com alunos que eram cegos. Eles passavam longe, aquilo mexia muito com eles. Então, cada aluno vai mexer conosco, de alguma forma.
Então, esse processo de autoconhecimento, conhecer e resolver os meus conflitos e me desenvolver. Então, olha só que interessante. Se eu quero o desenvolvimento do meu aluno, eu preciso me comprometer com o meu próprio desenvolvimento. E se alguém falasse assim, né? Vamos imaginar, né? Ah, mas daí você está querendo demais. Mas olha só que legal, quando a gente se desenvolve, a gente se sente mais feliz e realizado. Agora, você imagina um local que você vai se desenvolver, você não vai contratar um psicólogo, você não vai fazer uma psicoterapia, você vai fazer isso durante o seu trabalho, se você estiver atento, trabalho de professor, se nós estivermos atentos ao nosso próprio desenvolvimento. Daí, a gente vai dar aula e aquela atividade, nós vamos olhar para nós mesmos e falar assim, por que que isso mexeu comigo? Deixa eu refletir sobre isso. E a partir dali, eu vou me desenvolvendo enquanto indivíduo, enquanto profissional, e vou ficar mais feliz e realizado. E vou querer voltar para dar mais aulas, porque eu estou vendo que o meu aluno está se desenvolvendo e eu estou sentindo que eu estou me desenvolvendo. Percebe que é uma outra perspectiva. Outra coisa interessante, quando eu trabalho com pessoas com autismo, principalmente, a gente estava numa instituição e daí os professores, o que eles faziam? Que nós, professores, fazíamos? A gente pegava aquele indivíduo que está numa condição típica de autismo, eu acho que quem não ouviu a minha fala ainda sabe que eu não gosto que chame de autista, de síndrome de Down, isso são rótulos, a gente tem um aluno que tem um nome, vamos chamar ele pelo nome. Mas, para a gente se entender, tinha aquele menino lá, aquele indivíduo que estava numa condição autista, e a professora pegava, fazia umas atividades assim, pegava, ensinava ele pintar o círculo de vermelho, o triângulo de amarelo, e assim vai. E eu fiquei muitas vezes com a sensação que aquele indivíduo lá era extremamente inteligente, que ele não precisava pintar, aquilo lá era... Imagina alguém chegar para a gente e falar, senta aqui, agora você vai pintar o triângulo de amarelo, tá bom? Muito bem, você acertou. Imagina se fizesse isso com a gente. Se eu olhar para o professor e falar, mas tudo bem, vou fazer, por respeito, né? Vou fazer. Mas então, ali nós estamos focados no desenvolvimento dele, daquele indivíduo. Então, muitas vezes, como nós não nos víamos como professores ensinadores, nós mudamos a perspectiva. Então, um terceiro tema aqui para reflexão, que é extremamente importante, que é o objetivo nosso como da educação, que nós achamos que é promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Mas que indivíduo? Indivíduo-aluno. Mas não é só indivíduo-aluno, é indivíduo-professor também, porque os dois vão se desenvolver e a relação professor-aluno vai ficar melhor. Mas daí, não é só isso. Tem os educadores da escola, tem o inspetor, tem o cara da cantina, tem o outro que vê o carro, o outro fica no portão. Todos esses aí são educadores. Então, o sistema educacional, em tese, deveria estar preocupado com o desenvolvimento de todos os educadores. Tem o gestor, a pessoa da secretaria, a pessoa que fica lá na secretaria, em outro prédio, todos esses fazem parte do sistema educacional. Então, nesta visão, todos devem estar cientes e nós deveríamos ter ações sistemáticas que promovam o desenvolvimento de todos os educadores, porque a todo o sistema vai se desenvolver. E os nossos alunos vêm junto com a gente. Eu vou... Deixa eu ver aqui.
eu tô ainda, né? Vamos lá. Voltou. Olá, professor. Professor Lino. Voltou. Está ouvindo? Tudo bem? Está na hora de fechar, né? Exatamente, professor. Tá bom, já vou fechar já. Tá jóia. Outra coisa que nós vimos, a importância do método educacional. Porque nós temos aquela ideia que a escola não precisa de método, que nós vamos pegar cada pedacinho de um método, vamos colocar lá e vai ficar tudo ok. Não fica. Nós pegamos uma pecinha de cada um, melhor de cada um, mas não encaixa. E essa experiência eu tive muito fortemente quando eu trabalhei em equipes multidisciplinares, que tinham outros métodos, outras abordagens, abordagem clínica, abordagem educacional, tudo misturado, e a gente não se conversava muito bem. Então, muitas vezes, um faz uma coisa que contradiz o que o outro está fazendo. Então, num método, teríamos que estar todos em sinergia. E a psicomotricidade, para terminar, a psicomotricidade, ela não é só um movimento corporal, ela é um movimento da psique. A psique está em movimento, é vida, é viva. Então, conteúdos da psique estão indo para cima, para baixo, para lá, para a esquerda, para a direita, se encontram, se reelaboram, junto aqui, junto lá, o tempo todo. Existem personagens, existem subpersonalidades, existe um contexto grande na psique. Então, o movimento psíquico, o movimento corporal, dentro do movimento do mundo. Então, esses são temas para a gente pensar, para, quem sabe, quebrar paradigmas e começar uma nova etapa nessa escada do desenvolvimento em espiral. O professor Lino, queria já de antemão agradecer, sempre muito bom ouvir suas palavras, suas experiências, né? A gente agradece demais. E aí a gente vai fazer aí um bate-papo, tem algumas questões, tá? Que eu acho que é importante até para a gente, enquanto rede, né, municipal de São Sebastião, né? O senhor falou muito sobre mudança, sobre transformações, né, inclusive nas estratégias, o quanto os professores aí tiveram que se reinventar, né? E agora está chegando a hora do retorno, né? E a gente encontra muitos medos, que são normais aos professores, aos alunos, né? A escola no seu global. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse papel fundamental na escola, mas principalmente como abordar, né, de forma que a gente possa acolher essas famílias, acolher o próprio professor no tocante à gestão, né, no modo geral, no nível de escola aí. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa iniciativa de vocês é muito interessante. Você está trazendo falas de quem está fora do sistema. E outros que estão dentro do sistema, mas em outros sistemas, em outras redes, de repente. E isso é muito interessante porque nós vamos precisar, imagino, criar situações novas. Nós vamos ter que não só nos reinventar, como reinventar uma educação, uma nova educação, de novos tempos. Então, o medo é normal quando a gente se depara com coisas novas. Mas também, nós não podemos nos esquecer que não é à toa que nós estamos agora aqui, como professor, na escola. Então, de certa forma, se o universo, se o todo, não faz nada por acaso, nós estamos aqui no papel importante que é a nossa missão de vida. Então, isso é muito bacana. E é muito desafiador, lógico, mas não é só para os professores, o mundo está passando por isso. Todos os sistemas, eu diria que estão falidos. Sistema político, sistema financeiro, econômico, sistema de saúde,
sistema de combustível, de transporte, tudo isso vai ter muitas mudanças. E o sistema educacional, cabe a nós, professores, dar a nossa contribuição. Então, um medinho, tudo bem. Só não pode deixar esse medo tomar conta, daí trava a gente. E nós vamos precisar, todos, vamos precisar de dar muita criatividade, da dedicação, da disciplina, né? E do empenho nessa nova fase que nós estamos entrando. Muito obrigado, professor, aí. Também no tocante, né, quando a gente... Aí eu vou pegar um gancho aí como da formação, né, de professor de educação física, né, e que vivi também o ensino remoto, né, a gente percebeu que as crianças, né, que estavam nesse ensino remoto, que ficaram afastadas, né, da escola, também perderam muito dessa motricidade, né, e quando a gente fala no tocante à psicomotricidade, a gente sabe o quanto isso interfere em todos os outros tipos de aprendizagem. Eu acho que a gente tem um papel fundamental, acho que nesse retorno também, principalmente no tocante à motricidade, à coordenação, a tudo isso, né, professor? Então, muito boa essa questão que você está trazendo, porque tem tudo a ver com a psicomotricidade. As crianças e as pessoas, de forma geral, estão tendo uma situação de isolamento, está tendo muitas agressões, muitos estados de depressão, muitas doenças mentais, muitos suicídios. Então, eu entendo que nós, professores, e nós, psicomotricistas, e eu considero que todo professor da escola é um psicomotricista, nós estamos recebendo um chamado para dar a nossa importante assistência, cuidado para todas essas pessoas que vierem aparecer no nosso caminho, porque nós temos condições. É aquilo que eu falei, eu acho que se a gente mudar um pouquinho o viés e quebrar paradigmas e ir com essa nova direção, nós temos muito a contribuir. Rafael, se você me permite, olha, uma coisa que eu gosto muito é trabalhar com projetos. Então, nós estamos desenvolvendo aqui, começamos desde dezembro do ano passado, portanto, em plena pandemia, um projeto que a gente chama Bandeira da Paz, onde a gente estimula instituições e pessoas a desenvolverem ações e projetos em prol da paz pessoal, social e planetária. E apresenta isso no final, no evento de culminância, que, aliás, vai ser dia 25 agora de julho. Então, o que acontece? Várias instituições, ONGs, escolas da rede, pessoas, várias igrejas, o que elas fizeram? Elas desenvolveram um projeto com a intenção, com o incentivo e com a motivação de apresentar no final. Então, nós já recebemos muitos vídeos, inclusive o nosso projeto foi até para fora do Brasil, uma coisa que a gente nem imaginava. Então, nós estamos aí na Argentina, Colômbia, Peru, e México e Suíça. As pessoas estão desenvolvendo os projetos para apresentar no evento de culminância. Esse termo, evento de culminância, é muito próprio da gente da educação, fora da nossa área não é muito conhecido. Então, o que acontece? Nós vemos, por exemplo, tem uma instituição aqui em Campinas, que cada aluninha do balé fez a parte da coreografia na casa dela, depois editou o vídeo, juntou e fez um vídeo final. Então, tem gente com deficiência, tem criancinha, tem adulto, tem idoso. Então, é uma forma, trabalhar com projetos, né? Mesmo na pandemia agora, é uma coisa que funcionou. Então, é uma dica, sim, para nós, professores, de repente, para fazer esse atendimento que você está falando, estimular as pessoas a desenvolver as atividades e depois apresentarem no evento de culminância. Daí elas se sentem, faz sentido para ela desenvolver alguma coisa, porque todo mundo vai estar assistindo, nós vamos estar aplaudindo, né? É muito bacana. É uma forma também, uma dica aí para reflexão.
É muito interessante, né? Porque realmente a gente enxerga as escolas, esse retorno, as parcerias serão fundamentais, né? Até porque dentro de tudo que nós passamos, né, e nós reinventamos, a gente pôde perceber que muitas habilidades mesmo nós não tínhamos desenvolvido, né? E que nós tivemos aí que nos reinventar, aprender, né? Para poder chegar até aquela criança que tem dificuldade no acesso, né, ou que a família não tem condições. Então, eu acredito que foi um grande aprendizado, tudo isso. Né? E aí a gente viu aí num dos comentários, falando especificamente sobre crianças com deficiência, né, um trabalho voltado da psicomotricidade para as crianças com deficiência. Eu acho que é um trabalho interessantíssimo, né, até porque eu estudei bastante sobre psicomotricidade, né, a base de tudo. Né, embora a gente saiba que hoje, dentro da educação física, a gente trabalha muito a parte cultural, né, a parte de socialização, mas a psicomotricidade está intrínseca, né, na nossa disciplina. Eu acredito que é um campo aí novo para a gente poder explorar dentro do... A gente tem as salas do EAP, né, que são os atendimentos a esses alunos, que é até uma ideia aqui para a secretaria, para a gente poder estar linkando isso com a psicomotricidade, né, professor? Sem dúvida nenhuma. No próprio CREF agora, porque a profissão de psicomotricista foi regulamentada. E não é só profissional de educação física que é psicomotricista, o pedagogo, o psicopedagogo está bem alinhado com essa visão, né? Nós temos vários outros profissionais. Então, na escola, eu diria que nós temos psicomotricistas, porque se a gente considerar o movimento psíquico e o corporal, né, os dois juntos, e se movimentando, todos somos psicomotricistas, nós temos formas de atuação diferentes. Então, é fantástico em qualquer tipo de pessoa. O que nós vamos fazer é adequar as necessidades daquele indivíduo que se apresenta num corpo, às vezes, mais fragilizado, mais limitado, ou mentalmente, ou fisicamente. Cada um vai ter a sua adequação específica para o indivíduo. Então, é muito bom, porque daí nós temos uma mesma atividade que a gente atende todo mundo. Cada um com a sua especificidade. O professor de sala de aula tem a sua atuação, o profissional de educação física tem a atuação dele, e todos têm em comum o movimento psíquico e corporal. Então, nós fazemos um mesmo trabalho, um pouquinho de um jeito diferente, outro de um diferente aqui, mas com o mesmo objetivo. Um professor de sala de aula, por exemplo, ensinaria matemática como meio de promover o desenvolvimento, e não a matemática pela matemática. E o profissional de educação física promoveria um movimento não para que ela aprenda um esporte, mas sim para que ele se desenvolva. Então, nós estamos todos alinhados, e é muito importante, muito... Assim, nós temos um trunfo na mão, nós, professores, de forma geral. Professor, olha, nosso tempo está terminando aqui, eu queria agradecer demais a participação do senhor aí, sempre muito bom estar te ouvindo, né, escutando as experiências, né, acredito aí que a gente mais para frente vai se encontrar, com certeza, né? Então, em nome de toda a secretaria, da professora Marta Braz, a gente agradece de coração, tá, a palestra de hoje. Tá joia, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem na paz, velho. Obrigado.